Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero compartilhar com vocês uma pergunta que me foi feita por um irmão. A igreja, ela passará pela grande tribulação? O 11º motivo pelo qual eu acredito que a igreja ela estará presente aqui na Terra durante o período da grande tribulação é porque as figuras do Velho Testamento também apontam para isso. Eu vou citar um exemplo. Uma das principais figuras que falam sobre como vai ser o período da grande tribulação são as 10 pragas no Egito. E se vocês olharem para o período em que Deus levanta ali duas testemunhas, lembra de Apocalipse, tem duas testemunhas? Ali nós temos essas duas testemunhas na figura de Moisés e de Arão. Deus levanta esses dois homens, nós vamos ver ali a figura de um faraó, que aponta para o anticristo, e nós vamos ver o povo de Israel, que na velha aliança representava o povo de Deus. E nós vamos ver também ainda as 10 pragas sendo derramadas sobre o Egito, que representa esse mundo. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, Israel foi tirado antes das 10 pragas ou foi tirada depois que as 10 pragas desceram sobre o Egito? Assim como Israel só foi tirado do Egito depois de Deus terminar os seus juízos contra o Egito, eu entendo que a igreja também só será tirada da terra depois que Deus terminar o seu juízo contra todo o povo ímpio que habita na terra. A diferença é que eu creio que Deus não nos predestinou para a ira. Assim como o povo ele não sofreu a ira de Deus no Egito, ele sofria sim a ira do faraó, que é uma figura do anticristo. Cada vez que vinha um juízo de Deus, o faraó oprimia mais o povo. Eles sofreram a ira do faraó, mas não a ira de Deus. Por isso eu creio que, assim como Deus não tirou o povo do Egito enquanto ele derramava o seu juízo sobre aquela terra, eu também creio que Deus não tirará a igreja do mundo enquanto ele estiver derramando o seu juízo contra essa terra, contra os ímpios que nela habitam e sobre o reino da besta. Outra figura encontrada no Velho Testamento é Noé. Jesus disse que a sua vinda seria como nos dias de Noé. Quando nós olhamos para Noé, nós vamos perceber Deus anunciando 7 dias antes que viria a chuva. Porém, o texto não diz que Noé entrou 7 dias antes, pelo contrário. Se vocês lerem todo o contexto, vocês vão ver que quando começou a chover, ou seja, 7 dias depois, quando começou a chover, Noé entrou na arca. Ele e mais 7, que era a sua família. Aqui nós temos uma figura do próprio Jesus. Jesus, por causa da sua justiça, ele leva a igreja. Lembra das 7 igrejas no Apocalipse? Nós vemos a mesma figura de Jesus no meio das 7 igrejas, nós vemos Noé, o justo, e por causa dele toda a sua família. 7 foram salvos. Tá? Mas o detalhe é que nós vemos Noé, ele entrando na arca, tá? E a porta se fechando só no 7º dia, quando começou a chover, e não 7 dias antes, quando foi-lhe anunciado de que iria começar a chover. E é interessante observarmos que quando a porta da arca foi fechada, ela não se abriu para que quem estava fora depois entrasse. E isso está alinhado com a própria parábola das 10 virgens, que diz que depois que as virgens prudentes entraram, a porta não foi mais aberta. Isso mostra para nós o quê? Que existe um único arrebatamento. Entrou da primeira vez, entrou. Se não entrou, não tem um segundo arrebatamento, não tem uma segunda vinda. Tá? Então eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação e que ela estará presente aqui na terra. 12º motivo é porque quando eu faço uma leitura das profecias do livro de Apocalipse, eu faço uma distinção entre a ira de Deus e a ira de Satanás, a ira do anticristo. Quando eu digo que a igreja estará presente na terra, a palavra de Deus ela declara para nós que Deus não nos predestinou para a ira. Eu acredito que a igreja, embora esteja presente, assim como o povo lá no Egito, ele não sofreu a ira de Deus, a igreja aqui na terra também não sofrerá a ira de Deus, porque ele declarou que ele não nos predestinou para a ira. Porém, eu acredito que a igreja ela sofrerá o que é chamado de a ira de Satanás, ou a ira do anticristo, a perseguição dele, mas não a ira de Deus. 13º motivo, porque as parábolas do Novo Testamento
também apontam para uma única vinda, não fala sobre dois adventos. Eu quero citar aqui apenas uma delas, a parábola das 10 virgens. No final da parábola das 10 virgens, diz que quando o noivo chegou, o texto vai dizer que quem estava preparada entrou. A porta foi fechada e não houve uma segunda oportunidade de salvação. E aqui eu quero fazer uma observação. Muitas pessoas têm desenvolvido uma mentalidade errada com base nessa interpretação. Nós podemos ter como exemplo o filme Deixados para Trás. Muitas pessoas desenvolvem essa mentalidade de que se eu não subir na primeira leva, eu vou fazer depois de tudo que eu não fiz até então como cristão para subir numa segunda leva. Mas a verdade é que a Bíblia não fala sobre dois eventos, e sim sobre um, sobre a vinda de Jesus. E a própria parábola das 10 virgens diz: quem entrou na primeira vez entrou, quem não entrou, não houve uma segunda vez em que a porta foi aberta para entrar. Então eu acredito em um arrebatamento junto com a segunda vinda de Jesus, um mesmo evento e não dois eventos distintos. O 14º motivo pelo qual eu acredito que a igreja estará presente na terra durante o período da tribulação e que ela participará de um arrebatamento só no final da grande tribulação, junto com a vinda de Jesus, está justamente num entendimento errado que há em quem defende um arrebatamento pré-tribulacionista, que é o de dividir Israel e igreja como sendo dois povos, como se Deus tivesse dois povos distintos e que agora ele está tratando com um povo e que depois ele vai voltar a tratar com outro povo. Romanos 9, 23. Para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre judeus, mas também dentre gentios. Tá? Como também diz Oséias, chamarei a meu povo a quem não era o meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que, no lugar em que foi dito, vós não sois meu povo, será dito, vós sois filhos do Deus vivo. Para você entender essa declaração do apóstolo Paulo, você vai precisar entender o livro de Oséias, onde ali Deus estava tratando com a tribo de Judá e a tribo de Israel. E Deus diz para a tribo de Israel que ele espalharia ela entre as nações, que eles deixariam de existir e que eles se tornariam gentios, semeado entre os outros povos. Porém, quando Paulo fala sobre a restauração, ele fala sobre a tribo de Judá, judeus, e ele vai falar sobre gentios. Deus restaurando aquele povo que ele semeou entre as nações, Deus agora vai trazer entre das nações de volta. Só que ele não vai trazer só aqueles que eram da linhagem da carne, mas ele vai trazer agora aqueles que farão parte da linhagem espiritual. Por isso, nós precisamos entender que Deus não tem dois povos, mas um só, que é composto tanto por judeus como por gentios. Isso significa que Deus não vai, no tempo da grande tribulação, levar um povo para o céu e começar a tratar só com o outro. Pelo contrário, os dois que agora compõem a igreja estarão sendo tratados por Deus. E os próprios textos do apóstolo Paulo vão confirmar isso. Veja só, Efésios 2:11 diz o seguinte, né? Efésios 3 vai falar sobre o mistério de Cristo, que é a continuação desse texto que nós vamos ler. Então esse é o mistério de Cristo, onde dos dois ele fez um só. E está escrito assim, ó, lembrai-vos que vós, noutro tempo, eres gentios, agora não são mais, vocês são o povo de Deus. Né? Gentios na carne, segundo a incircuncisão. Versículo 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, agora não estão mais separados da comunidade de Israel, o Israel de Deus. Estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, tá? Ele vai dizer assim, ó, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo estáis perto, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos ele fez um. Versículo 15 diz, ó, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Versículo 17 vai dizer, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, nós, e aos que estavam perto, o povo judeu. O próprio texto
agora revelado pelo apóstolo Paulo aos Efésios, diz que dos dois ele fez um só homem, que dos dois povos ele uniu e fez um só. Então Deus não tem dois povos, ele tem um povo que é a igreja, composto tanto por judeus como por gentios que agora creem no Evangelho. E isso é muito evidente nos mais variados textos do apóstolo Paulo. Quando Paulo fala que eles foram cortados, porventura Deus rejeitou o seu povo porque eles foram cortados da oliveira? Não, ele está dizendo que se eles voltarem a crer, eles também serão enxertados em Cristo Jesus. Ou seja, quer seja o gentio, uma oliveira brava que é enxertada em Cristo quando crê, ou quer seja o judeu que foi cortado, se crer também fará parte, será enxertado na oliveira que é Cristo. Então entenda, Deus não tem dois povos, ele tem um povo só. Isso significa que durante a tribulação Deus não vai tratar só com o povo judeu, mas a igreja estará presente. O 15º motivo, ele se encontra naquilo que eu chamo de uma falha na doutrina da iminência. O que é a doutrina da iminência? Quem crê em um arrebatamento iminente, crê que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento da história, sem nenhum aviso prévio. Ou seja, ele poderia ter acontecido no tempo dos apóstolos, no tempo da igreja primitiva, durante o período da Idade Média ou até mesmo agora enquanto você assiste esse vídeo. Um arrebatamento iminente. Por que eu não creio num arrebatamento iminente? Primeiro lugar, porque eu creio que existem profecias específicas que vão se cumprir durante um período da história específico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Daniel ele interpreta o sonho do Nabucodonosor sobre uma estátua, ali nós temos uma linha do tempo. E nessa linha do tempo nós também temos períodos e eras. Tá? Imagina se o arrebatamento ele tivesse acontecido no tempo da igreja ou logo depois da igreja primitiva. Nós íamos ter uma estátua deformada, com as pernas bem curtinhas. Entende? Então, ele pode acontecer a qualquer momento? Eu acredito que não. E por que eu acredito que há uma falha na doutrina do arrebatamento iminente? Porque se vocês olharem, as mesmas pessoas que creem em um arrebatamento e uma vinda iminente são as pessoas que falam que o sinal da figueira florescendo foi quando Israel voltou a ser nação em 1948, ou alguns creem que pode ser em 1967, quando eles tomaram a cidade de Jerusalém durante a Guerra dos 6 Dias. Uma dessas duas datas, 1948 ou 1967, que é o sinal da figueira florescendo. As mesmas pessoas que dizem que a figueira florescendo é Israel, o que eu também discordo, são as pessoas que dizem que a vinda de Jesus ela pode ser iminente a qualquer momento. Agora, pensem comigo, se a figueira florescendo foi uma dessas duas datas, 1948 ou 1967, um arrebatamento iminente, ele poderia acontecer antes dessas duas datas? Não, entende? Então, cai por terra essa ideia de um arrebatamento iminente. Se você crê que a figueira é Israel e essas datas são o ponto do começar a florescer, significa que a iminência ela só poderia acontecer depois disso e não antes. Então, a gente vai ter algumas incoerências nessa doutrina de um arrebatamento iminente, que pode acontecer a qualquer momento ou que poderia ter acontecido a qualquer momento durante a história. Então, de fato, eu creio que há inconsistências nessa visão de um arrebatamento antes da vinda de Jesus. O 16º motivo, ele está relacionado à história. Historicamente, a igreja sempre passou por grandes tribulações e Deus não poupou. Em nenhum momento nós vamos ver na história Deus tirando a igreja para fora da grande tribulação que eles passavam no seu tempo. Um dos exemplos está na própria igreja de Esmirna, igreja no livro de Apocalipse. Jesus estava dizendo para aquela igreja, que também está tipificando a nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquilo que estava dizendo para Esmirna era para todas as igrejas. Ele estava dizendo, vocês vão passar por um período de tribulação de 10 dias. Vocês vão passar por uma tribulação. Satanás vai lançar muitos de vocês em prisão. E ele diz, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está escrevendo para a igreja, dizendo que ela passaria por tribulação, Satanás se levantaria contra ela e que não só seriam presos, mas muitos seriam até mortos.
Por isso eu acredito que a igreja estará presente durante o período da grande tribulação na terra e que o arrebatamento será só após a tribulação daqueles dias. Então, historicamente, a igreja sempre passou por tribulação e Deus nunca tirou ela, pelo contrário, Deus fortaleceu a igreja para que ela pudesse passar pela provação e permanecer fiel. Mas eu quero falar não só de Esmirna, olha para Tessalonicenses. Paulo está escrevendo a segunda carta para fortalecer os tessalonicenses que estavam passando por muitas provações e tribulações, e eles acreditavam que essas tribulações estavam relacionadas à vinda de Jesus. E olha o que Paulo escreve para eles. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, diz assim, por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês têm suportado. Eles estavam passando por tribulações. Elas dão prova de que o justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe atribulam. Deus está dizendo, ele iria atribular aqueles que estavam fazendo com que a igreja passasse por tribulação. Isso é o que eu acredito que também vai acontecer no tempo do fim. Versículo 7, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. E a nós também, isto acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado no céu. O que Paulo está falando aos Tessalonicenses? Vocês estão passando por sofrimento, vocês estão passando por provações, mas Deus quando Jesus vier no céu, ele vai trazer tribulação, ele vai atribular aqueles que atribulam vocês, mas vai dar a vocês alívio, isso quando Jesus vier nos céus. Tá? Então eu acredito que sim, a igreja vai passar por tribulação, assim como a igreja sempre passou, e que a igreja ela vai ter o alívio quando ver Jesus no final da grande tribulação vindo sobre as nuvens. 17º motivo pelo qual eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação e que o arrebatamento só acontecerá no tempo do fim, está relacionado à presença e à manifestação do anticristo. Por quê? Porque muitos creem que a igreja vai ser arrebatada e quando a igreja for arrebatada vai ser manifesto o anticristo aqui na terra para trazer paz ao caos que a igreja causou quando foi tirada da terra. Mas não é isso que as escrituras dizem. Olha só o que está lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 em diante. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e ao reencontro com Ele, quanto à vinda de Jesus e o nosso reencontro com Ele, está falando da vinda e do arrebatamento, rogamos a vocês que não deixem se abalar e nem alarmar tão facilmente, quer por profetas, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. O que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses? Não se preocupem com qualquer tipo de revelação que está dizendo que Jesus já voltou e vocês ficaram. Como se dissesse que Jesus veio e vocês foram deixados para trás. Porque ele está dizendo, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, antes da vinda do Senhor e do nosso reencontro com Ele, antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses que estavam preocupados que Jesus já tinha vindo e eles tinham ficado para trás? Eles não tinham subido no arrebatamento. Paulo está dizendo para eles o seguinte, não se preocupem com essas falsas revelações, essas falsas interpretações. Ele diz, porque a vinda de Jesus e o nosso reencontro com Ele não vai acontecer sem que antes seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui nós temos alguns dos motivos pelos quais eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação, que a igreja estará presente aqui na terra e que o arrebatamento acontecerá só no final da grande tribulação, que não são dois eventos distintos, mas sim um único evento. Mas eu quero que vocês lembrem da frase que eu citei no início. Tá? No essencial, unidade, nas diferenças, liberdade e em tudo o amor. Nós temos muito mais coisas que nos unem em amor do que coisas que nos separam. Tá? Todos nós cremos na vinda do Senhor Jesus, embora diferenciamos talvez o momento do arrebatamento, mas ainda assim cremos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja.
Por isso a mensagem que eu quero deixar para vocês, ela é simples. Se você crê num arrebatamento iminente, que Jesus pode voltar a qualquer momento, viva preparado para subir a qualquer momento. Não viva de qualquer jeito, não seja como as virgens imprudentes. Viva cheio do Espírito Santo. Porém, se você crê que a igreja passará pela grande tribulação, esteja preparado para passar por ela, permanecendo fiel ao nome de Jesus e ao testemunho da sua palavra, sem negar a Cristo. Então eu digo para vocês, irmãos, a forma mais sábia de se viver é você viver das duas formas, preparado como se a vinda do Senhor pudesse acontecer a qualquer momento, mas também como se você fosse passar pela tribulação para não negar a Cristo. Então, entendo, irmãos, eu não quero que você aceite tudo o que eu falo, pelo contrário, deixa ali nos comentários aquilo que você crê. Tá? Porque eu acredito que a melhor forma de vivermos como cristãos é sermos como os bereanos. Tá? Ouvir atentamente, mas analisar com base nas Escrituras. Então não se apegue à linha doutrinária, não se apegue a apostilas e nem a credos, mas deixe-se ser ministrado pela palavra de Deus. Tá bom? Se você concorda ou discorda com os argumentos, deixe ali os seus comentários. Lembre-se da frase que eu disse no início. No essencial, unidade, nós cremos na vinda de Jesus. Nas diferenças, liberdade, mas em tudo o amor. Então deixe os seus comentários em amor aqui embaixo, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.